Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício Miglioranzi, juiz da Primeira Vara Civil de Corumbá. Vamos tocar numa temática muito interessante nesses próximos 45 minutos. Eu reitero alguns pontos que eu toquei no primeiro vídeo, especialmente com relação aos objetivos dessa aula. Sinteticamente, para aqueles que estão se preparando para concurso, é indispensável que se faça a leitura e a memorização da legislação. Por isso, faço questão de trazer para vocês alguns slides nos quais a legislação está parcialmente transcrita, mas insisto que vocês tenham alguma forma de anotar, marcar, grifar a sua própria legislação para que isso contribua na memorização. Especialmente porque, em sede de provas objetivas, preambulares, será exigido de vocês a legislação. E muitas vezes as pegadinhas estão circunscritas a retirada do não, a colocação do não, a posição de uma vírgula ou a retirada de uma vírgula, ok? Temos então em torno de 45 minutos para tratar do tema relativo à guarda. Também um dos formatos que eu, na minha experiência, utilizei para me preparar para concurso, para todo e qualquer tipo de estudos, fazer um foco de concentração de pelo menos 45 minutos, e aí a partir dali dar um intervalinho de 5 minutos, tomar uma água, e em seguida retomar os estudos. Mas lembrando, cada um tem o seu momento. Vamos lá, vamos tratar da temática alusiva à guarda, e eu peço que vocês acompanhem pelos slides. Eu vou fazendo a movimentação da câmera, mas vocês os terão disponíveis também para o seu acompanhamento. Vamos lá. Nesse tema relativo à guarda, pessoal, me parece que é um dos temas mais interessantes que nós vamos ter no que me foi relegado, ok? Nós vamos tratar, os pontos que me restaram após as aulas da doutora Líbera foram o parentesco, a filiação, guarda e alimentos, institutos protetivos, da adoção e das ações de família. Tratamos numa primeira aula da temática referente ao parentesco e filiação. Nessa aula de em torno de 40 minutos, trataremos da temática da guarda. E como eu dizia de início, me parece que é um tema altamente importante para as questões de direito de família, para os questionamentos de direito de família. Uma vez que vem sendo constantemente modificado pelo legislador, veremos lá ao final, em especial no que toca à modificação da temática para alcançarmos o conceito de que hoje prevalece a guarda compartilhada como regra, ok? Vamos lá, pessoal. No tocante à guarda, ela está inserida hoje no título, vejam lá, entre os artigos 1583 a 1590. Por gentileza, abram as suas legislações para que possam acompanhar conosco. Em seguida, como eu dizia, ela está inserida no título da proteção da pessoa dos filhos, ok? Relaciona-se atualmente com o poder familiar. E então nós constatamos já de antemão que houve uma evolução conceitual no que tocava ao pátrio poder. Para que a gente faça esse estudo com relação à guarda, é indispensável que nós acompanhemos as pontuações, e aí vocês podem ver na lousa a temática sobre o poder familiar. Uma vez que a guarda reside sinteticamente nos direitos e deveres atribuídos a pais e mães na gestão da guarda dos respectivos filhos. Segundo o artigo 1630, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais ou na falta ou
impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. E o parágrafo único, que nos interessa muito: divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Pessoal, o que nós podemos extrair desses dispositivos legais? Vejam bem. Primeiro, memorizar. Segundo, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Por óbvio que, em regra, alcançando a maioridade, temos aí uma das causas de extinção do poder familiar. Ok? Segundo o artigo 1631. Embora essa temática fosse presumível, ele procura deixar claro que, durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Esse dispositivo não contempla a temática relativa aos pais e mães solteiros, separados, filhos que não possuem o reconhecimento de paternidade de um ou de outro pai. Mas eu preciso assentar para vocês, deixar bem claro, que qualquer uma dessas figuras não deslegitima o direito / dever dos pais com relação aos cuidados para o adequado desenvolvimento dos seus filhos. Logo, havendo paternidade, há direitos e deveres previstos no Código Civil para pais e mães, casados, separados, em união ou não. E do parágrafo único, a temática que toca ao Poder Judiciário. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado que qualquer deles recorra ao juiz para a solução do desacordo. Portanto, nós podemos ter daí de uma divergência, de uma simples divergência, se o filho vai fazer aula de tênis ou vai fazer aula de voleibol, por exemplo, nós podemos ter essa questão submetida ao Poder Judiciário para que decida, frente à desavença existente em relação aos pais, decida qual a atividade mais pertinente para o desenvolvimento daquele filho, ok? Dando seguimento, pessoal, vamos lá. Artigo 1632 do Código Civil. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que aos primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos. A meu sentir, pessoal, ainda que seja uma leitura mais simplista, o artigo 1631 chove no molhado. A questão que se ressalva com relação ao direito de terem em sua companhia os filhos é uma temática especificamente restrita à guarda e, como nós veremos a seguir, pelo compartilhamento da guarda não há que se falar em prevalência de responsabilidade ou de direito de um ou de outro pai. Então, subsistem rígidos, não havendo união entre genitores, os direitos e deveres com relação a ambos pais. O filho não reconhecido pelo pai fica sob o poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor ao menor. Aqui cabe uma breve ponderação. Okay? Nós sabemos que, segundo o regramento do Código de Processo Civil, há temáticas que só se provam mediante o documento pertinente, no caso, a certidão de nascimento. Por óbvio que, se não houve o registro da paternidade, ou mesmo da maternidade, o que eventualmente ocorre, não há que se falar em paternidade ou maternidade. E, por consequência, não há que se falar em poder familiar de A ou B, que não por meio do verdadeiro reconhecimento que se dá por meio do registro civil, ok? Prosseguindo. Do exercício do poder familiar, pessoal, acompanhem comigo, por gentileza. Artigo 1634. Vamos lá. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o exercício pleno,
o pleno exercício do poder familiar, que consiste quanto aos filhos em 1. Dirigir-lhes a criação e educação. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Representá-los judicial... Aqui, ó, pessoal. Alguém tem alguma dúvida com relação à representação e assistência? Pode ler com calma o inciso 7º do precitado artigo. Vejam lá. Compete a ambos os pais representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes. Ou seja, a representação, que é o poder, dever de gerir os atos da vida civil em relação aos filhos até os 16 anos, e a partir de que completos os 16 anos, incumbe aos pais meramente assistir os filhos. Portanto, caso forem tomar alguma procuração, é preceito básico de que, em sendo parte o filho, seja ele autor, seja ele réu de uma ação de alimento, de uma ação revisional de alimentos, por exemplo, o advogado que for atuar em assistência a ao filho, ele terá que tomar a assinatura do pai ou da mãe, conforme o caso, e também do adolescente maior ou com 16 anos completos, para que efetivamente se proceda à assistência, certo? Ou seja, a anuência terá que ser expressa no mandato em relação ao filho que demandará judicialmente. Prossigamos, pessoal. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha, certo? Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Nesses tópicos, eu preciso chamar a atenção para 2 deles em especial. Vamos lá. Ainda, em tempo. Conceder-lhes ou negar-lhes o consentimento para viajarem ao exterior, conceder-lhes ou negar-lhes o consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município, nomear-lhes tutor por testamento. Geralmente os pais podem indicar, a prática deixem em testamento ou documento autêntico o tutor que desejam que na sua falta faça a gestão da vida do filho, vida civil e também dos seus bens, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar por qualquer causa. Vejam lá, a exceção que eu gostaria de trazer para vocês. Com relação ao inciso 9, que refere, voltem lá, por favor. Exigir dos filhos que prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Eu preciso fazer, obviamente, essas ponderações, especificamente doutrinária, para que vocês tenham um pouco mais de conteúdo, obviamente, para uma fase descritiva ou uma fase oral. Paulo Lobo questiona a incompatibilidade do inciso 9 frente à ordem constitucional, afirmando que essa regra surgiu em um contexto histórico diferente, no qual a família era considerada também uma unidade produtiva e tolerado pela sociedade que os filhos fossem utilizados em trabalhos não remunerados com fins econômicos. Essa não é a melhor interpretação com relação frente ao novo Estatuto Constitucional. A nova Constituição apenas autoriza aplicá-la em situações de colaboração nos serviços domésticos, sem fins econômicos e desde que não prejudique a formação e educação dos filhos. Pessoal, qual que é a reflexão de Paulo Lobo com relação a esse aspecto? Eu sei que vocês já tiveram brilhantes aulas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tiveram essa primeira etapa da parte do direito civil com a doutora Líbera, da parte do direito de família, mas vale lembrar, já falei na outra aula também,
nós precisamos olhar crianças e adolescentes após o Estatuto, após a Constituição Federal e após o Estatuto da Criança e do Adolescente como sujeitos de direitos, certo? Não mais objetos. É válida, portanto, a ressalva de Paulo Lobo quando esclarece que não se pode confundir o disposto no inciso 9º com a exploração do trabalho infantil, certo? Ah, mas trabalhar é bom, a gente aprende trabalhando, etc, etc. Popularmente a gente ouve muito essa discussão e me parece que nós precisamos sim compreender também essa outra interpretação. Agora, não impormos o trabalho exaustivo, que retire da criança ou do adolescente a oportunidade do estudo e também naquelas situações que não estão previstas na Constituição Federal, tal como a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, significa desconstruir todo um histórico de estudo nas áreas médica, psicológica, com relação ao desenvolvimento do ser humano. Eu não devo me aprofundar aqui, mas nós precisamos evoluir na conscientização de um modo geral com relação aos direitos e também com relação aos deveres de crianças e adolescentes. Eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com professores, pais, faço a ressalva de que talvez o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha sido dado uma sobrelevada importância aos direitos e nós esqueçamos que ainda o Código Civil preserva alguns poderes dos pais, como nós acabamos de ver, inclusive de exigir-lhes obediência, dirigir-lhes a educação, mas que isso não se confunde com arbitrariedade, autoridade abusiva ou injustificada, ok? O trabalho, a inserção é válida desde que, na medida da compatibilidade da idade da criança e do adolescente, sem fins econômicos e de modo a preservar a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento, seu estágio de desenvolvimento especial, ok? Seguindo, a outra ressalva que eu gostaria de fazer para vocês. Nós tocamos num ponto relativo ao consentimento de pai e mãe para casarem. Essa é uma questão que é recorrente, pessoal. É uma peculiaridadezinha, uma questão que na praxe forense a gente quase não vê, mas ela por vez ou outra aparece nas provas de concurso. Vejam lá. Ah, mas quem precisa de suprimento para casar? E quem pode casar? Qual é a famosa idade núbil? Lembram-se? Vamos lá. Homem e mulher com... Vejam o que diz o artigo 1517 do Código Civil. Homem e mulher com 16 anos podem casar-se, exigindo-se, no entanto, a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Se houver divergência entre os pais, aplica o disposto no 1631, parágrafo único, que se reporta à decisão judicial em caso de divergência. Esses dispositivos são importantes para a leitura, para a memorização, mas eu destaco apenas 1519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. Ah, peraí, vamos lá. Hipotetizando para tentar contribuir com a memorização de vocês. Peraí, mas quem que vai... Se o pai e a mãe denegou o consentimento, como é que essa criança ou adolescente, ou melhor, adolescente especificamente, que é quem tem previsão para casar a partir dos 16 anos, pode demandar contra o pai e contra a mãe? Mas ele não precisa de representação ou assistência? Sim, importante o tema e importante a reflexão sobre o tema. Dada essa situação em que a negativa seja de ambos os pais e o adolescente, a partir de 16 anos, a tome por injustificada, ele pode socorrer-se do próprio Ministério Público para que ajuize a ação em face dos seus pais, colocando eles no polo passivo, e submeta ao juiz as suas justificativas para o casamento.
ou ainda pode procurar o próprio Poder Judiciário para que lhe indique alguém para exercer a curadoria especial. Por meio de legislação, no nosso caso estadual, a Defensoria Pública exerce a curadoria especial, a função de curador especial. Então, seria nomeado um defensor público, muito provavelmente, para o exercício desse encargo, ok? Ponto fechado, vamos passar para a próxima temática. Um minutinho, pessoal. Aí. Um dos direitos que toca a pai e mãe no exercício do poder familiar é o usufruto dos bens dos filhos, ok? Olhem lá. Artigo 1689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. E, inciso 2º, tem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. O que significa ser usufrutuário? Ter direito de usar e fruir desses bens. Contudo, compete aos pais, e na falta de um deles ou outro, artigo 1691. Olha lá a ressalva que faz com relação ao usufruto. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Portanto, hipotetizando mais uma vez para contribuir na memorização das senhoras e dos senhores, nós vemos seguidamente no foro pedidos de autorização judicial para alienação de imóveis de menores. Mas é mais recorrente na nossa praxe situações que envolvem curatelas, ou seja, curadores, tem pessoas maiores sobre a sua curatela e, vez ou outra, munidos dessa documentação, conseguem, pelas mais diversas vias, obter um financiamento em nome do curatelado. Essa situação, além de francamente questionável, contraria o disposto no artigo 1691. Fato é que é sabido que hoje inúmeros empréstimos são contratados simplesmente por telefone. Então, essas contratações, e já me passou, para os senhores terem uma ideia, uma ação judicial no qual a parte requerente, na condição de curadora, teria financiado um carro valendo-se do benefício do curatelado como garantia, mas conseguiu comprovar que ela pessoalmente era quem efetuava o pagamento das prestações e conseguiu comprovar que pagou a entrada. Ocorre que houve um problema. Esse carro foi adquirido em alienação fiduciária e, quando quitado, transferida a propriedade integralmente para o nome do curatelado. E aí, como que faz para vender um bem que é de uma pessoa incapaz? A analogia que eu faço nesse caso concreto com relação à curatela se presta completamente para essa hipótese do artigo 1691. Então, a parte que adquiriu, o curador, no caso, teve que socorrer-se do Poder Judiciário para, além de comprovar que era efetivamente o responsável pela quitação das prestações, teve que se socorrer do Poder Judiciário para pedir uma autorização judicial de venda daquele veículo. Ok? Prosseguindo. Logo, descabe aos pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração.
ok? Voltando ao artigo 1690, compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e aos seus bens. Havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária, ok? Continuando com relação ao usufruto dos bens dos filhos, pessoal, e eu insisto com os colegas, é indispensável, pessoal, a leitura desses dispositivos. A partir do momento em que vocês tenham visto eles, lido, memorizado, a ocasião da prova vai auxiliá-los e vocês vão conseguir rememorá-los. Vamos lá. Exclui-se do usufruto e da administração dos pais os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento antes do reconhecimento. Então, se nós tivermos um questionamento lá, tal como os pais têm direito à administração de todos os bens dos filhos, verdadeiro ou falso? Falso. Essa afirmação ela não está completa na medida em que os pais só terão direito à administração dos filhos em relação aos bens supervenientes ao reconhecimento. Ou seja, né? Imaginemos a situação do filho não registrado que recebe uma deixa testamentária, um bem de valor expressivo. A partir daí, todo mundo quer ser pai, né? Não é essa a ideia do código. Então, a ideia é justamente preservar o incapaz. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de sua atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Segue a linha da empenhorabilidade do salário e, exercendo ele já a sua atividade profissional, o filho maior de 16 anos tem direito à remuneração que lhe tocar decorrente de sua atividade profissional. Os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. E aí, obviamente, vai precisar, na deixa, no testamento, que essa condição fique expressa. Os bens que aos filhos couberem na herança, quando os pais forem excluídos da sucessão. Pois bem, determinado genitor foi excluído da sucessão pelas inúmeras causas que são pertinentes, mas pretendem se beneficiar da deixa mediante direito de representação, conforme o caso. É vedado expressamente pelo Código Civil, ok? Com relação à extinção do poder familiar, pessoal, causas de extinção, olhem lá. Pela morte dos pais ou filhos, segundo os artigos 1635 e seguintes. Ocorre a extinção do poder familiar pela morte dos pais ou filhos, pela emancipação, pela maioridade ou ainda pela adoção. E também há previsão expressa para a perda do exercício do poder familiar, as hipóteses de castigo imoderado, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e os bons costumes, incidir reiteradamente em faltas autorizadoras da suspensão do poder familiar, que são, em síntese, as negligências decorrentes do poder familiar. Chamo a atenção a vocês para as seguintes novidades dos dispositivos legais. Como eu disse no início, nós temos inúmeras inovações e constantes modificações legislativas que certamente serão o objeto mais contundente dos concursos. Vejam lá, nova causa de extinção do poder familiar, prevista incluída no inciso 5º do artigo 1638. Entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Não sei se todos vão lembrar da situação do Pedrinho, que foi um menino que aos 16 anos se descobriu que havia sido subtraído da maternidade, né? Então essas situações eventualmente ocorrem,
certo? Não são raras situações de pais e mães que, por negligência ou má fé, entregam de forma irregular os filhos à adoção, embora haja exceções que a doutrina reconhece de que a entrega pode ser voluntária. Mas hoje nós temos um regulamento próprio para isso, que prevê que as entregas todas devam ser conduzidas com o apoio do Poder Judiciário. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, olha lá pessoal, incluído pela Lei 13.715 de 2018, praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Vejam, pessoal, que foi criado um dispositivo que visa justamente conter as condutas de violência doméstica e certamente orientativo nesse sentido, né? Visa somar uma advertência àqueles pais ou mães que são de alguma forma abusadores em relação, em especial, ao gênero feminino, reconhecidamente hipossuficiente na relação doméstica. Então, e aqui mais um detalhe. Vejam que nós temos o inciso 1º, que refere praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. Os crimes que eu acabei de referir. E nós temos também o inciso 2º, que aí sim é expresso com relação à prática desses mesmos delitos em relação ao filho, filha ou outro descendente. Portanto, se o avô pratica a mesma conduta, alguma dessas condutas em relação ao neto ou neta, pode vir a perder o poder familiar em relação ao seu próprio filho, que ainda se encontre na menoridade, certo? Ou melhor, ainda não tenha atingido a maioridade. Ok? Prosseguindo, mais uma novidade da legislação, chamo a atenção de vocês para o inciso 2º. Especificamente com relação à linha B. Vejam lá. A linha B do inciso 2º, transcrita anteriormente, fala: estupro de vulnerável, outro perderá o poder familiar aquele que praticar contra o filho, filha ou outro descendente. A linha B, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito a pena de reclusão. Já, olha como é tênue a distinção. No inciso 1º, a linha B, o dispositivo refere estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Percebem como é tênue a distinção? Logo, todos nós, concurseiros, na hora da prova, vamos ter que compatibilizar muito bem essas questões para evitar qualquer engodo ou sermos induzidos a erro, certo? Qual é o inciso que fala no estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão? O inciso 1º, que protege a companheira ou a genitora, no caso, né? Aquele que detenha o mesmo poder familiar. Já no 1638, inciso 2, quando o delito é direcionado ao filho, filha ou descendente, nós temos uma especificação maior: estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual. Aqui, pessoal, porque nós temos uma série de outras condutas que tipificam crime em face de menores, né? Em face de crianças e adolescentes. Logo, o dispositivo, portanto, é mais abrangente. Então, eu chamo a atenção de vocês que quando falar
em outro crime contra a dignidade sexual, muito provavelmente nós estaremos tentando coibir, estaremos tratando o inciso 2º do 1638, que está prevendo a prática do crime contra filho, filha ou descendente, e não contra a companheira ou genitora, ok? Estamos partindo para o final, pessoal. Ainda, com relação à perda do poder familiar, olhem lá, o Código Penal também tem dispositivos que prevêem a perda do poder familiar. São também efeitos da condenação a incapacidade para o exercício do poder familiar nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, ok? Cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. Disposição similar à constante do Código Civil. E o parágrafo único, essa questão era bastante discutida. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença, certo? Portanto, se não estiver expressamente fundamentado na sentença, e eu diria mais, se não houver pedido do Ministério Público ou do autor da ação penal, nos casos de queixa-crime, em que seria cabível a queixa-crime pela natureza do delito, se não houver pedido na inicial, para que, além da aplicação da pena principal, haja também essa aplicação dessa pena secundária de perda do poder familiar, nós estaríamos falando em uma afronta aos princípios do contraditório da ampla defesa e não poderia ser aplicado. Portanto, atenção àqueles que buscam concurso para o Ministério Público ou mesmo para a Defensoria, em que pode haver um direcionamento processual, uma indagação nesse sentido, atentem para essa questão, porque pode lhe ser perguntado se caberia ou mesmo em sede de defesa que nós possamos arguir, dizer, olha, embora esteja previsto no artigo 92, parágrafo único, esta questão não foi objeto de pedido da inicial e não foi debatida no curso do processo. Logo, há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa no tocante a essa temática, o que impõe o afastamento da aplicação da pena de perda do poder familiar no caso concreto. Cabe a reflexão. Ok? Pessoal, vamos para os finalmente e aí entrar sim no cerne da questão. Como eu dizia para vocês, a guarda em si, ela se situa justamente no exercício dos direitos e deveres previstos para o poder familiar. Vejam bem. Agora, vamos direcionar nossos olhares especificamente para o Instituto da Guarda. A guarda em si, ela difere da guarda do ECA, que visa a colocação em família substituta, e deriva, como nós conversamos há pouco, do exercício do poder familiar. Essa temática é interessantíssima, ela é altamente recorrente nas varas de direito de família, muito pouco, só não há discussão com relação à guarda, efetivamente, quando não houve filhos decorrentes de uma determinada união, certo? Hoje, nós podemos afirmar com segurança que a legislação civil, o Código Civil, prevê como regra a guarda de modo compartilhado. Eu queria que vocês acompanhassem comigo o dispositivo. A guarda será, em regra, compartilhada, segundo dispõe o artigo 1583, parágrafo 2º. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Eu, resumidamente, pessoal, colocaria, portanto, apenas duas exceções ao estabelecimento da guarda compartilhada. Legais, exceções legais, obviamente.
seriam elas o desinteresse, que é essa hipótese prevista no artigo 1583, parágrafo 2º, ou a existência de grave motivo que impeça um dos genitores de efetivamente exercer a guarda compartilhada. E grave motivo, leia-se qualquer uma das situações previstas para a exclusão do poder familiar, ou ainda tais como reiterada negligência, ou mesmo hipóteses de distanciamento, de afastamento, de animosidade, que possam ser aferidas por meio de um estudo técnico, um estudo psicossocial, que possa instruir quanto a algum grave motivo que impeça ambos os genitores de exercer a guarda compartilhada. Por que guarda compartilhada e por que o legislador vem insistindo nessa temática? Os estudos do direito de família, entrelaçados com a psicologia especialmente, têm demonstrado a dificuldade recorrente dos pais na condução da vida dos filhos, especialmente após separados. Houve um movimento, em especial de pais, de empoderamento e de destaque que levou a essas sucessivas alterações legislativas. Num primeiro momento, elas não foram muito bem compreendidas, me parece, pelos aplicadores do direito de um modo geral, tanto que há pouco tempo atrás nós não atingíamos 30% de guardas compartilhadas deferidas no país. Mais recentemente, houve uma alteração, essa última alteração legislativa que prevê, a meu sentir, que será aplicada a guarda compartilhada quando os genitores não concordarem, tornando ela, portanto, regra, o que não era bem claro em legislações anteriores. Com qual objetivo? Visando, sim, isso a doutrina reconhece francamente, a estimular os genitores que mantenham diálogo e interlocução a bem da vida do filho. 2, evitar o afastamento que era recorrente em relação especialmente aos pais. Infelizmente, nós sabemos e precisamos trabalhar com a realidade que vivemos numa sociedade patriarcal. E assim, a praxe recorrente sempre foi a mãe, craseado, os filhos, e ao pai, o homem, sair para trabalhar e ganhar o sustento. E essa, infelizmente, ainda é a reflexão de muitos e muitos e muitos, tanto homens quanto mulheres. Obviamente que isso é um caminho paulatino, nós temos melhorado muito, tanto que houve esse movimento masculino, mas ressalvo, me parece que, da minha prática forense, derivado de uma classe social com mais acesso à educação. Nós estamos trabalhando nesse movimento de conscientização do pai, de que deve participar, continuar participando da vida dos filhos, em relação às mães, de que a criança não é um objeto, de que não pode suspender o direito de visitas em caso de inadimplemento do pensionamento alimentar. E isso, em síntese, é o que pretende o Instituto da Guarda Compartilhada. A corresponsabilidade de direitos e deveres mesmo após finda a coabitação, a união existente entre os genitores. Certo? Então vamos lá. Regra de fixação de guarda no direito brasileiro, Código Civil, artigo 1583, parágrafo 2º, mesmo que haja, quando não houver acordo entre mãe e pai, ou seja, mesmo que haja divergência, encontrando-se ambos em condições de exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Não há dúvida ou questionamento para o aplicador da lei, salvo se um dos genitores declarar que não deseja a guarda do menor. E mesmo nessa hipótese eu ainda acrescentaria que seria dever do magistrado orientar o genitor com relação à importância dessa participação. Certo? Porque, de fato, haverá um afastamento, um distanciamento. Ok? Vamos prosseguindo, que o nosso tempo está se esgotando.
Pessoal, a legislação prevê, o Código Civil prevê lá no seu artigo, embora a guarda seja compartilhada, prevê ao abrir o capítulo 11º da proteção da pessoa dos filhos, ele prevê, podem acompanhar pela legislação, a guarda será unilateral ou compartilhada, transmitindo a ideia de que apenas esses dois modelos é que existiriam no direito brasileiro. E para fins de prova objetiva, a pergunta é, se a pergunta é clara, a resposta não pode ser outra. Quais os tipos de guarda previstos no direito brasileiro? Unilateral ou compartilhada, ok? E aqui nós elencamos aí as diferenças sinteticamente entre guarda unilateral e compartilhada. Então, os artigos referentes à guarda estão inseridos no capítulo 11º da proteção da pessoa dos filhos e distinguem guarda unilateral de compartilhada nos seguintes termos. Guarda unilateral como atribuída a apenas um dos genitores. Já na compartilhada, há responsabilização conjunta dos genitores em relação a direitos e deveres sobre os filhos, não vivendo no mesmo teto. Não vivendo no mesmo teto. Eu peço que os senhores compreendam isso de acordo com essa nova normativa do Código Civil, ok? Guarda unilateral obriga o outro a supervisionar o interesse do filho. Isso está expresso nos dispositivos, pessoal. Façam a leitura dos artigos 1583 a 1590. Leitura exaustiva, eu recomendo. Uma previsão interessante com relação à guarda compartilhada. O tempo de convívio equilibrado. Aqui cabe uma pequena ressalva, tá, pessoal? Houve intensas discussões com relação ao que seria esse tempo de convívio equilibrado, se haveria, seria 50% da criança com um dos genitores, 50% com o outro, e ficou claro, pelo menos perante a doutrina e alguma jurisprudência que se aventurou nessa área, de dizer que não se trata de tempos equânimes, mas sim equilíbrio, de modo a preservar o interesse da criança. Antecipando um pouquinho o tema que nós veremos, vocês verão a distinção entre guarda compartilhada e o conceito de guarda alternada, que é aquela em que a criança passa uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. A guarda alternada simplesmente é rechaçada no direito brasileiro, não só pela ausência de previsão legal, mas também por inúmeros estudiosos do direito de família, psicólogos, que ponderam especialmente na ausência de uma rotina concreta capaz de preservar um desenvolvimento adequado para a criança ou adolescente. Olha, como estabelecer uma rotina se eu vivo uma semana na casa do meu pai, que é carnívoro, e uma semana na casa da minha mãe, que é vegana? Como estabelecer laços sólidos de afinidade e amizade se eu passo um mês na casa da minha mãe e faço amigos com os vizinhos que me cercam? E passo outro mês na casa do meu pai com outra vizinhança, com outro círculo de amigos. Se o meu pai entende que o razoável é que eu durma às 20 horas, e se a minha mãe entende que eu posso assistir vídeos no YouTube até altas horas da noite. Portanto, pessoal, não confundam guarda alternada com guarda compartilhada, certo? Prosseguindo na distinção, mais à frente eu retomo esse tema, ok? Vamos lá, distinções entre guarda alternada, guarda unilateral e compartilhada, conforme a previsão do Código Civil. Na guarda unilateral, autoriza prestação de contas e exigir informações. Mas eu não tenho... a minha guarda é unilateral, é a mãe que está com a criança. Eu posso saber onde é que ela está empregando dinheiro? Não só pode, como deve. E como vocês veem ali abaixo, na letra D,
há previsão expressa de multa ao estabelecimento que negar informações sobre o desenvolvimento educacional do filho, ok? E ainda com relação à guarda compartilhada, a cidade de moradia é a que melhor atenda o interesse dos filhos. Ah, professor, mas então eu posso ter uma guarda compartilhada com pais que moram em cidades distintas? Com alguma ressalva de alguma jurisprudência que limita, mas isso é muito casuístico. Tá? Como regra, pode sim, tanto que está previsto no dispositivo legal. Ok? Cidade de moradia que melhor atenda o interesse dos filhos. Ou seja, leva à conclusão de que admite-se no direito brasileiro o compartilhamento da guarda, mesmo que em domicílios distintos. A pergunta que irá nortear a decisão com relação ao modelo de guarda, se unilateral ou compartilhado, é o interesse da criança e do adolescente. A preservação desse interesse da criança e do adolescente. Ah, mas esse filho precisa constantemente fazer atendimentos médicos que demandam a participação de ambos os genitores no compartilhamento da guarda, muita resistência de atendimento hospitalar. É possível que em situações de maior dificuldade do compartilhamento se estabeleça assim a guarda unilateral. Mas a regra é o compartilhamento, mesmo que em cidades distintas. Caminhando para o fim, nós teríamos ainda muitas colocações e muitos dispositivos legais a examinar, certo? Mas aqui, especificamente, eu queria que vocês observassem os seguintes dispositivos. Olha lá. Em sede de algumas questões para nós fazermos, ok? Preste atenção nas questõezinhas para a gente finalizar. Em sede de medida cautelar de separação de corpos ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda dos filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão liminar sem oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do artigo 1584, verdadeiro ou falso? Não vimos ainda, mas vocês estão de posse da legislação e podem marcar lá um V de verdadeiro. Verdadeiro. Olhem, observem, pessoal, que a regra para que o juiz delibere com relação a liminar ou a medida cautelar de guarda é que ela seja proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz. Então, segundo a prescrição do dispositivo legal, certo? Seria indispensável que o juiz, antes de proferir a sua decisão com relação à guarda, ouvisse ambos os genitores, entende-se pelo dispositivo pessoalmente. Ok? Segundo questionamento, o pai ou a mãe em cuja guarda não esteja, isso está previsto expressamente, colegas, no artigo 1585. Segundo questionamento, o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos, não poderá visitá-los e tê-los em sua companhia se o outro cônjuge não concordar? Interessante o questionamento, leiam novamente. O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos, não poderá visitá-los e tê-los em sua companhia se o outro cônjuge não concordar? Vejam lá o que diz o artigo 1589, pessoal. O artigo 1589, eu apenas suprimi um trecho, ou melhor, reescrevi no que toca a esse tópico aqui, ó, segundo que acordar com outro cônjuge. Portanto, a afirmativa colocada para vocês é verdadeira. O dispositivo legal do 1589 estabelece a necessidade de anuência do outro cônjuge. Ah, mas ela está impedindo porque eu não estou em dia com a pensão. Bem, aí nós teremos que verificar se esse impedimento é justo ou injusto. Mas a regra é que, em caso de guarda unilateral, exige-se a anuência do outro cônjuge
para a visitação, ok? E outra pergunta interessante lá, ó. O direito de visita não se estende aos avós? Estende-se sim. Vocês estão vendo aqui no artigo, no parágrafo único desse mesmo 1589, o direito de visita estende-se a qualquer dos avós a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. Portanto, vale lembrar, eu fosse advogado do pai que pretendesse contato com os avós, ou melhor, que pretendesse estender aos avós o direito de visitação, os colocaria no polo ativo da demanda com relação ao pedido de extensão de guarda e ainda o faria expressamente no pedido, ou seja, para que haja uma decisão expressa com relação a isso, para resguardar o interesse desses avós. As disposições relativas à guarda e à prestação de alimentos aos filhos... As disposições relativas à guarda e à prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes? Vejam lá o que diz o artigo 1590. Façam a leitura, por favor. Correto, pode marcar um verdadeiro. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes, ok? Então, permanece tudo da mesma forma, ok? Subsistindo a incapacidade por qualquer causa motivadora, tal como a alienação mental, subsistem os termos do fixado com relação à guarda compartilhada. Ok? Pessoal, muito en passant, bem de passagem, eu gostaria de pontuar para vocês aqui. Guarda na doutrina, unilateral ou exclusiva, já conceituada, alternada, nós acabamos de tratar, confundida com a compartilhada, há revezamento na convivência com os genitores, criticada pela falta de estabilidade. Pode aparecer em prova, pessoal, guarda na forma de nidação ou aninhamento. A criança é que permanece em um único domicílio, no qual se revezam os genitores. Ou seja, a criança passa uma semana com o pai, no imóvel da rua Cuiabá, e na semana seguinte a mãe é que passa a pernoitar e residir com a criança nesse imóvel da Cuiabá. Pelas informações doutrinárias, é uma guarda que está presente, sim, em alguns países europeus. E a compartilhada que nós acabamos de ver. Ainda muito en passant, façam a leitura, por gentileza, pessoal. Existe lei de alienação parental? Existe, não existe? No que ela consiste? Existe sim a lei de alienação parental, ela é identificada com o número 12.318 de 2010 e estabelece sinteticamente que crianças e adolescentes têm direito de ser criados sem medidas que os constranjam, que os inibam ou sem violência, certo? E para o pai ou mãe que pratica algum ato de violência ou de desqualificação do genitor da outra parte, estão previstas hipóteses de acompanhamento e até de perda, reversão da guarda. Vamos lá. Ela define, pessoal, no seu artigo 2º, o que seria alienação parental. Campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade. Omitir deliberadamente a genitores informações pessoais relevantes sobre a criança. Uma série de itens. Por gentileza, pessoal, leiam essa legislação, ela é importante, certamente vai vir nas provas. E eu tinha começado a falar, por isso troquei, com relação à lei da palmada. Existe lei da palmada, pessoal? Todo mundo já ouviu falar da lei da palmada? Acredito que sim, né? Infelizmente, da minha experiência, muitos pais, professores, membros da rede de proteção, integrantes das secretarias de assistência social, infelizmente desconhecem que ela exista. É uma lei importante, me parece que ela tem um mandado de otimização muito grande, porque
é uma legislação que, na verdade, inseriu dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente e refere, como eu principiei a dizer anteriormente, que a criança e adolescente tem direito de ser educado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina e educação. Eu vou tomar a liberdade. Pessoal, finalizando sobre a lei da palmada, permito-me fazer uma pequena digressão. Muitas pessoas defendem, infelizmente, a palmada ou a agressão como método de correção. Esquecem-se, por exemplo, de que caso entre adultos ou entre maiores, em decorrência de um tapa, eu gere uma lesão corporal, isso será punido pelo Código Penal. Se eu gerar simplesmente uma vermelhidão, eu posso ser responsabilizado também criminalmente, até mesmo uma cusparada é punida pelo direito penal a título de injúria. Logo, o questionamento que eu me fiz a primeira vez que me perguntaram sobre esse tema, eu estava numa palestra de mais ou menos uns 300 professores da rede municipal e a legislação ainda não tinha saído, estava em vias de sair, e me questionaram e eu nunca havia pensado sobre isso. A pergunta que eu me fiz naquela fração de segundos em que eu me vi obrigado a responder para aquela plateia ansiosa para que eu dissesse que pais e mães têm o direito de corrigir, só faltou eles pedirem que eu dissesse que os professores também tinham o direito de corrigir mediante agressão. Foi justamente o seguinte: o principal argumento das pessoas que defendem a palmada como método de correção é o de que eu aprendi assim e eu dei certo. Todo mundo acha que efetivamente deu certo, entre aspas. E a pergunta que eu me fiz, na verdade, foi: será que eu não posso fazer nada melhor do que o método de correção que o meu pai, gestado na década de 50, 60, fez? Nós sabemos que os conhecimentos de psicologia, em especial, foram difundidos a partir das décadas de 70 no Brasil. Todos nós sabemos hoje, em regra, quando uma criança chora ou começa a aprontar demais, ela quer o quê? Tenho certeza que todos responderam no seu íntimo que ela quer chamar a atenção. É claro que nós precisamos dar uma gradação para essa legislação. Nós precisamos utilizá-la como mandado de otimização e, quando necessário, em situações de constatação de condutas equivocadas de pais, mães ou responsáveis, aplicar as sanções cíveis que estão previstas nela, sem prejuízo das sanções penais que já são previstas para todo e qualquer cidadão brasileiro e estrangeiro, naturalmente, certo? Então é uma legislação muito importante, ok? E, para finalizar, eu queria deixar para vocês um trechinho de um discurso atribuído a Nizam Guanais, que é um publicitário. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas para reflexão. Um trecho dele diz o seguinte: não paute sua vida nem sua carreira pelo dinheiro. Ame seu ofício com todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar, que o dinheiro virá como consequência. Quem pensa só em dinheiro não consegue sequer ser nem um grande bandido, nem um grande canalha. Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. E, geralmente, os que só pensam nele não o ganham, porque são incapazes de sonhar. E tudo que fica pronto na vida foi construído antes na alma. Deixo vocês com essas reflexões de Nizam Guanais e em breve colocarei à disposição os próximos vídeos com relação aos demais conteúdos. Bons estudos!